Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós leremos do versículo 22 ao versículo 25. Essa é a palavra do Senhor. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amais uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Oremos. Santo Deus, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, e neste momento que pedimos é a Tua graça, a Tua misericórdia, e que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações, abra os olhos de nossa alma, para que nós possamos ver a verdade e a beleza das Tuas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como admitir que um bem distribuído entre mais donos torne-os ricos mais que se fosse por poucos possuído? E ele: é porque nas coisas terrenas tão somente a tua mente se atém, que colhe trevas das luzes mais reais. Aquele imenso e inefável bem que está lá, assim corre ao amor, como a lúcido corpo, raio vem. Este é um trecho de um diálogo fictício entre dois poetas separados em mais de um milênio no tempo. Dante Alighieri, autor do nosso texto, e o poeta romano Virgílio. Esse diálogo acontece quando Dante, em sua obra, é arrebatado para o mundo espiritual e é conduzido por Virgílio numa jornada ao mundo dos mortos e ao destino dos mortos. E o que chama a atenção de Dante, nesse trecho aqui que nós lemos, é algo que ele não consegue compreender. É algo que foge completamente aos seus esforços racionais, é algo que o confunde. Ele não entende como um bem precioso pode enriquecer mais a todos quanto mais dividido ele for. Ele não entende como um bem precioso pode tornar mais ricos aqueles que o possuem quanto mais dividido esse bem for. Isso confunde Dante porque, na cabeça dele, quanto mais você divide alguma coisa, menos as pessoas recebem, e não mais as pessoas recebem. E aí a resposta do Virgílio para ele é a seguinte: você vê as coisas dessa forma porque a tua mente está presa nas coisas terrenais, e por isso onde existem luzes, você só enxerga trevas. Para você entender como funciona esse bem que se divide e cresce, você precisa ter os olhos no alto e não no chão. E o bem que eles estão falando aqui é justamente o amor fraternal entre os filhos de Deus. É disso que trata esse trecho da Divina Comédia que eu li para vocês. E esse também é o tema do nosso texto bíblico hoje de 1 Pedro, esse bem preciosíssimo do amor fraternal, que quanto mais se divide, mais enriquece. Hoje nós fechamos o capítulo 1 de 1 Pedro, e trata-se de um fechamento muito especial pelo elemento novo que Pedro insere aqui, que não tinha aparecido até esse momento no capítulo 1. É claro que tudo que Pedro trabalhou desde o primeiro capítulo, tudo que Pedro trabalhou desde o início da carta, ecoa nesses versículos finais do texto. É claro que existe um encadeamento lógico que Pedro está construindo aqui, mas quando a gente chega nesse ponto do texto, versículo 22, existe um elemento
novo, inédito, que não tinha aparecido até esse momento nesse capítulo. E para deixar evidente isso, para mostrar que elemento novo é esse e por que ele é tão importante, eu gostaria, no primeiro momento, de fazer um rasante aí pelo capítulo 1 e pousar finalmente no versículo 22. Então tem 3 coisas que eu queria fazer hoje nessa manhã. Eu queria, no primeiro momento, mostrar para vocês a relevância temática desses versículos finais, aqui no contexto de 1 Pedro. Segundo, eu queria abordar 2 pontos principais nesses versículos. O primeiro ponto, no versículo 22, a natureza do amor peregrino. A natureza do amor peregrino. E o segundo ponto, a fonte do amor peregrino, nos versículos 23 a 25. Comecemos então resgatando aquilo que nos foi apresentado, aquilo que nos foi ensinado na primeira metade desse capítulo 1, que vai do versículo 1 ao versículo 12. E o que nós vimos do versículo 1 ao versículo 12 é uma descrição de tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo. O seu povo que é formado por eleitos, peregrinos e dispersos pelo mundo. Deus os regenerou para uma viva esperança, segundo a sua misericórdia, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Deus os regenerou para uma herança imperecível e para uma salvação a ser consumada no último dia. Deus purificou e purifica a fé desses peregrinos por meio das tribulações para a honra, glória e louvor de Jesus Cristo. E Deus enviou profetas para pregar a sua salvação e ministrar o evangelho reservado aos santos na fé. Portanto, do início da carta de Pedro até o versículo 12, nós temos uma descrição daquilo que Deus fez em favor dos peregrinos. Esses versículos nos mostram a obra de Deus. Mas a partir do versículo 13, a coisa muda um pouco de figura, e nós vimos isso na semana retrasada. A partir do versículo 13, nós temos os primeiros imperativos do primeiro capítulo de 1 Pedro. Nós temos Pedro dizendo aos seus leitores: sede sóbrios, esperai na graça, não vos amoldeis aos desejos de outrora, sede santos, andai com temor ao Senhor. Portanto, se na primeira parte de 1 Pedro, capítulo 1, ele está tratando daquilo que Deus fez pelos peregrinos, nessa segunda parte, do versículo 13 até o final, ele está tratando da resposta dos homens à obra de Deus, daquilo que cumpre aos homens fazerem diante da obra maravilhosa de Deus. Agora reparem que até aqui, o que Pedro falou e o que Pedro ensinou nesse primeiro capítulo se encontra na esfera vertical do relacionamento entre Deus e os homens. Então, Deus regenera os homens para uma viva esperança. Deus lhes concede uma herança imperecível e purifica a sua fé. Os homens, por sua vez, respondem a Deus buscando a santificação, respondem a Deus esperando na graça do Senhor, respondem a Deus caminhando no temor de Deus. Então Pedro enfatiza a relação entre Deus e homem no sentido vertical. Só que agora, a partir do versículo 22, Pedro extrapola todo esse ensino para uma nova dimensão. Pedro extravasa, ele transborda os efeitos da obra regeneradora que ele fez na primeira parte desse capítulo para a relação entre peregrinos e peregrinos. Portanto, ele insere uma nova dimensão aqui, que é uma dimensão horizontal, e isso não tinha aparecido até esse momento. Então, Pedro está falando agora no relacionamento dos peregrinos no interior da comunidade dos peregrinos, no interior da igreja. E é por isso que o título do sermão de hoje é tão apropriado: amai uns aos outros. E a ênfase aqui não é nem tanto no verbo amar, a ênfase é no uns aos outros, porque isso não tinha aparecido até aqui. E a gente não pode minimizar a importância dessa guinada que Pedro dá no final desse texto. Porque o que ele está dizendo para nós aqui, por meio dessa guinada, é que tudo aquilo que ele trabalhou desde o começo do capítulo precisa encontrar repouso
precisa encontrar um deságue nessas relações entre peregrinos e peregrinos. Essa conjunção conclusiva que abre o versículo 22, assim leva ao encerramento desse primeiro movimento de Pedro, desse primeiro ato de Pedro. Então ele traz tudo o que ele ensinou aqui para nós, para aplicar no relacionamento dos peregrinos, dentro da comunidade dos peregrinos. Porque a vida de um peregrino não é peregrinar sozinho. A vida de um peregrino não se resume à sua vida e o seu relacionamento com Deus. A vida de um peregrino também inclui o seu relacionamento com outros peregrinos. Nós não peregrinamos sozinhos, peregrinamos em comunidade, peregrinamos em bando. Nós somos um coletivo de peregrinos. E Pedro sabe disso. E essa é a importância desses versículos no contexto de 1 Pedro. Então, quando eu vejo esse final do capítulo 1, a imagem que me vem à mente é de um rio que vai seguindo o seu caminho linearmente até desaguar no oceano. Só que antes de desaguar no oceano, ele se abre num delta que banha toda a planície. Então ele não fica só na verticalidade. No final, ele deságua na horizontalidade. E esse delta começa aqui para nós no versículo 22. Então vamos ao versículo 22, que nos mostra a natureza do amor peregrino. E a primeira coisa que nós precisamos observar neste versículo 22 é que existe uma relação indissolúvel, inextricável entre três elementos aqui: a pureza, a verdade e o amor. Já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Então nós precisamos gastar um pouco de tempo aqui tentando entender qual é a relação entre esses três elementos. Então repare que o centro dessa construção que Pedro fez aqui é a verdade. Já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, e é essa verdade, por sua vez, que conduz ao amor fraternal. A verdade que leva ao amor fraternal não fingido. Isso significa que a verdade é o ponto de chegada da pureza e é o ponto de partida do amor. Então eu preciso indagar imediatamente, quando a gente vê isso no texto, que verdade é essa? Qual é essa verdade que Pedro está falando aqui? Qual é a verdade que tem o poder de purificar almas e de conduzir a um amor sincero? Não é a verdade da gravitação universal, certamente. Não é a verdade da lei da queda dos corpos. Não é a verdade que imposto é roubo, ou qualquer outra verdade trivial que você encontra por aí. Então, que verdade é essa que purifica almas? Que verdade é essa que conduz ao amor sincero, fraternal e não fingido? Pedro já nos respondeu isso daqui. Pedro nos respondeu isso daqui em 12 versículos, nos 12 primeiros versículos da sua carta. A verdade que ele está falando aqui é a verdade da obra de Deus Pai, da obra de Deus Filho e do Espírito Santo na vida dos peregrinos. A verdade que Pedro está falando aqui é a verdade do Evangelho. Não tem nenhuma outra verdade nesse mundo capaz de purificar almas e de conduzir ao amor. A verdade que Pedro fala aqui é a verdade do Evangelho. E uma vez de posse dessa verdade, uma vez que a gente sabe que verdade é essa, a gente pode se dedicar à relação entre esses dois outros elementos aqui do versículo, que é a pureza e o amor. Porque Pedro não disse simplesmente, amai uns aos outros. Pedro disse, já que tendes a vossa vida purificada, amai uns aos outros. Portanto, existe uma relação indissolúvel entre a pureza e o amor. Então, ele não está falando aqui de um amor qualquer. Pedro não está falando aqui de um amor banal, de um amor de novela, de um amor de comédia romântica. Ele não está falando nem mesmo de um amor profundo, que pode caracterizar o amor de cônjuges, ou o amor de irmãos, ou o amor de companheiros de trincheira. Não é desse amor que ele está falando. Ele está falando aqui de um amor que tem como fundamento, como princípio fundante, a purificação das almas por meio da verdade do Evangelho. Então ele está falando aqui de um amor evangélico, no sentido forte da palavra, e não no sentido banal e banalizado da palavra, um amor evangélico. E esse amor, assim como a alma de onde ele provém, também leva a marca da pureza.
Não é possível uma alma purificada amar de forma impura. É isso que Pedro está dizendo para nós. E o que é a pureza? O que é uma alma purificada? Ora, uma alma purificada é uma alma que se livrou das suas impurezas, que passou e que passa pelo processo de limpeza e de purificação. É uma alma que tem depurada a sua imundície. É uma alma que tem desinfetado a sua sujeira, a sua poluição. E o amor evangélico, fraternal, de que Pedro fala aqui, é assim da mesma forma. É um amor que passa pelo processo de purificação. Então isso significa, na prática, que o amor de que Pedro está falando aqui, esse amor fraternal, ele não se caracteriza por adição. Ele se caracteriza por subtração. Ele é o amor menos a inveja, o amor menos o interesse, o amor menos a cobiça, o amor menos a maledicência, amor menos orgulho, amor menos egoísmo, amor menos hipocrisia. Esse é o amor de que Pedro está falando. E é o amor de que Pedro chama de não fingido, ou sincero, ou não hipócrita, aqui no nosso texto. Então, o amor peregrino é um amor essencialmente sincero. E o amor sincero é um amor destilado. Destilado das paixões humanas que marcam o velho homem. Destilado do pecado que mancha qualquer forma de amor. Esse é o amor sincero. Mas além dele ser puro, destilado e sincero, o amor peregrino também é um amor elástico. E talvez esse seja um termo inusitado para a gente se referir ao amor, mas é exatamente essa ideia que Pedro traz aqui para nós no texto original, a ideia de um amor elástico, a ideia de um amor que se estende, que se alonga entre os irmãos. Eu quero ilustrar isso com uma ilustração imperfeita, porém útil. Quando a gente estava esperando a nossa segunda filha, uma amiga minha, que por sinal tem 3 filhas também, ela chegou para mim e disse assim: agora você vai descobrir o que é ter um amor repartido exatamente em 2 partes iguais, sem sobrar nem faltar nada de lado nenhum. E todos os pais aqui sabem que é exatamente assim que acontece. De alguma forma misteriosa, a gente divide e reparte esse amor entre os filhos de forma igual, mas ao mesmo tempo que a gente divide e reparte, paradoxalmente, ele também aumenta e cresce, se estica e abraça todos os nossos filhos com a mesma intensidade, ou até mais do que a gente poderia imaginar. Então, é uma ilustração imperfeita, porque Pedro não está falando aqui desse amor filial de sangue, ele está falando de algo muito maior e mais sublime do que isso. Ele está falando de uma fraternidade na fé. Mas é uma ilustração útil, porque ela mostra como é possível essa coisa maluca, de que quanto mais você divide e reparte, mais esse amor pode crescer. E esse é o tipo de amor que deixou Dante confuso e atordoado. Como admitir que um bem dividido entre mais donos torne os mais ricos? Pois é exatamente para esse tipo de amor que Pedro está chamando a congregação dos santos. É para esse tipo de amor que Pedro convoca os peregrinos a terem. Um amor que se divide, que se reparte, que se estira dentro da igreja, até que ele englobe a igreja inteira. Será que você já se surpreendeu com o amor que você tem pela sua igreja? Será que você já aprendeu a alargar as fronteiras do seu amor dentro da sua comunidade, a dividir e a repartir esse amor para enriquecer a sua comunidade cada vez mais e cada vez melhor? Essa é a pergunta da palavra para nós hoje. Mas existe um segundo pacote de perguntas importantes que a gente pode fazer para esse texto, e que é o seguinte: de onde vem esse amor? Como surge esse amor? Onde nasce esse amor? Como é que se sustenta esse amor? Lembra de Camões? Um não sei que
que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. De onde vem esse amor? Qual é a fonte desse amor? E a resposta está nos versículos 23 a 25. Versículo 23. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Então Pedro retoma aqui o tema das coisas perecíveis e das coisas imperecíveis, que ele já explorou em outros momentos nesse capítulo. Ele já explorou lá no versículo 4 desse capítulo, quando ele fala de uma herança que não perece, uma herança imperecível. Ele já explorou isso também, vimos na semana passada, nos versículos 18 e 19, quando ele diz que o nosso resgate não foi pago por meio de coisas perecíveis, mas pelo sangue imaculado, sem manchas e sem defeito do Cordeiro. Então Pedro considera, nesse capítulo todo, que existem 3 coisas que são imperecíveis. Primeiro, a herança que nos foi concedida por Jesus Cristo, no versículo 4. O sangue de Jesus Cristo que nos foi dado como resgate, no versículo 18. E a semente da nossa regeneração, no versículo 22, que, segundo o texto, é a própria palavra de Deus, que é o próprio Verbo divino, que é o próprio Cristo. Portanto, a fonte desse amor sincero entre os irmãos eleitos, peregrinos e dispersos é a palavra de Deus, que Pedro aqui compara a uma semente. E uma semente, como todas as sementes, ela tem dentro de si algo maravilhoso, magnífico. Ela tem a vida dentro de si. Ela tem a vida. Mas essa semente não é uma semente qualquer. Ela é uma semente imperecível. E se ela é uma semente imperecível, a vida que está dentro dela, a vida que está dentro dela, é uma vida imperecível. E não pode ser diferente. Isso significa, irmãos, que não existe nenhum risco, não existe nenhum perigo, a menor possibilidade de nós termos no mundo uma pandemia de amor cristão. Nenhuma. Vocês podem ficar tranquilos, porque essas máscaras que vocês estão usando aí não vai impedir que vocês transmitam o amor cristão. E por um motivo muito simples: o amor cristão não é transmissível. O amor cristão não é contagioso. Ele não pega no sentido clínico da palavra. É claro que você pode demonstrar o seu amor sincero, fraternal. É claro que você deve repartir e deve dividir e deve abençoar os outros com esse amor. Mas você não pode nunca gerar esse amor em alguém, porque você não tem essa semente. Só a palavra de Deus tem essa semente. Então não é um abraço que vai transmitir esse amor sincero. E não é o distanciamento social também que vai impedir que esse amor sincero surja entre os peregrinos. Então, se uma igreja se esgota de amor por causa de distanciamento social, se uma igreja se esgota de amor por causa de 1 metro, 1,5 metros que seja, que está separando, se o amor de uma igreja não sobrevive ao distanciamento físico dos peregrinos, então não pode ser a palavra imperecível que está sendo pregada ali. Mas isso também tem uma outra implicação. E a implicação é a seguinte: Pedro está dizendo que o amor sincero é uma prerrogativa da igreja. É monopólio da igreja, é apanágio da igreja. Você não encontra o amor sincero em qualquer lugar. Você não encontra na esquina, não encontra na rua, não encontra numa reunião de coaching. Você encontra na igreja. E somente na igreja. O amor real, verdadeiro e sincero, não hipócrita, não fingido, ele só pode existir onde existem almas regeneradas por essa semente imperecível. E já que o imperativo de Pedro aqui é amai uns aos outros, isso significa que uma comunidade de peregrinos eleitos e regenerados deve ter como marca fundamental o amor. O amor deve ser a fronteira que separa uma comunidade de peregrinos do resto do mundo. E eu não tenho medo de falar em resto do mundo aqui.
Nós vimos no primeiro sermão deste capítulo que existe algo que separa os eleitos e peregrinos dos não eleitos e não peregrinos. E nós vimos que também não é uma separação física, uma separação geográfica, é uma separação espiritual. Mas Pedro está dizendo aqui para nós, no final do texto, que essa separação espiritual, ela se manifesta de forma visível, tangível, palpável, por meio do amor. O amor fraternal é aquilo que separa a igreja do mundo, e essa fronteira, ela precisa ser muito bem cuidada pela igreja, ela precisa ser reparada quando necessário pela igreja, ela precisa ser tão bem cuidada, de uma tal maneira que aqueles que estão fora enxerguem essa fronteira e vejam que dentro dela há algo diferente, que é o amor. E um dos maiores desafios da igreja mundial hoje é saber como lidar com essa fronteira, é saber preservar essa fronteira, porque não é possível cuidar dessa fronteira se o amor que é pregado dentro dela é o amor pelas coisas que estão fora dela. Porque se o que é pregado dentro dessa fronteira é o amor pelo que está fora dela, isso significa que a tendência da igreja é implodir essa fronteira e não cuidar dessa fronteira. E aí o que acontece é que a gente vai abraçando os valores, as ideias, os princípios que estão fora, se esquecendo que foi justamente deles que a palavra de Deus nos purificou. A gente pode investir em amar as coisas que estão fora, mas o resultado vai ser um só: a explosão dessa fronteira. E quando uma barreira, quando uma barragem, quando uma represa se quebra, o rio flui, pode ter certeza, mas ele avalaça tudo que tem na frente, ele destrói tudo que tem na sua frente. Ah, Pedro, mas isso é muito cruel da parte da igreja. Isso é fechar os olhos para o mundo. Isso é faltar com amor para com o mundo. Não! De forma alguma, não. Preservar essa fronteira é a melhor forma que a igreja tem de amar o mundo. Porque nós não podemos perder de vista que esse amor intramuros da igreja tem uma função crucial, que é a função de testemunhar para aqueles que estão fora da igreja. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Então, uma comunidade marcada por um amor sincero e fraternal é a maior prova que pode existir de que essa comunidade é uma comunidade sobrenatural, de que algo maravilhoso aconteceu ali, de que se existe um amor verdadeiro, é porque, em primeiro lugar, essa igreja foi amada por Deus. É porque existe um amor vertical, que existe também um amor horizontal. Talvez você esteja indo atrás de uma igreja, procurando sinais e maravilhas. Talvez você esteja indo atrás de uma igreja porque você quer sentir mais a presença de Deus. Talvez você esteja insatisfeito com a sua igreja, porque essa igreja não cumpre os seus parâmetros teológicos, não cumpre os seus parâmetros litúrgicos, não cumpre os seus parâmetros estéticos. Mas será que nesses critérios todos, que podem até ser legítimos, você não se esqueceu de procurar um amor fraternal, sincero, que é a marca mais evidente de uma igreja? E o nosso texto, ele se encerra com uma citação do profeta Isaías.
Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É interessante como às vezes o texto bíblico nos presenteia com umas joias enigmáticas, né? Coisas que numa primeira leitura a gente não entende como se encaixa muito bem aqui com esse texto. Mas esse é o texto, não dá para fugir dele. E de fato, se você abrir a sua Bíblia, eu convido você a fazer lá em Isaías, capítulo 40, que é a citação deste versículo aqui, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 6, nós lemos o seguinte: uma voz diz, clama, e eu digo, o que clamarei? Toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor do campo. Seca a relva e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Na verdade, o povo é relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Que o texto continua enigmático. A gente ainda não entende exatamente o que ele quer dizer. Mas veja como tudo ganha um novo significado quando a gente lê Isaías 40, a partir do versículo 1. Consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus, confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte e toda colina serão rebaixados, o terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplainado. A glória do Senhor se revelará, e todos juntos a verão, pois foi o Senhor quem falou. E aqui nós estamos diante de uma das mais célebres proclamações do Evangelho no Antigo Testamento, diante de uma das palavras mais conhecidas dos profetas que Deus enviou. Então Pedro está lembrando aos peregrinos deste mundo que a palavra de Deus é imperecível, que o Evangelho foi pregado aos judeus e que o Evangelho agora é pregado a eles, e que é esse Evangelho, é essa palavra de Deus que é imperecível, que é viva e que vive para sempre, que os regenera e que os habilita a viver em comunidade com um amor sincero. Portanto, a fonte do nosso amor sincero é a palavra imperecível de Deus. Isso significa que o nosso amor também precisa ser imperecível. O amor não se esgota dentro de uma igreja, o amor não se esvai, o amor não se acaba dentro de uma igreja, não existe orçamento de amor dentro de uma igreja. Você pode dizer, mas eu não vejo esse amor, eu não vejo esse amor dentro da igreja. E aí você tem duas situações. Se você está numa igreja que não prega a palavra imperecível de Deus, você jamais vai encontrar o amor imperecível e fraternal. Agora, se você está numa igreja fiel à palavra, que prega e que vive a palavra, então é muito possível que a sua mente esteja como a mente de Dante, olhando para o chão. E você está colhendo trevas, onde há luzes. E você não enxerga. E você não enxerga. Quase 700 anos separam o apóstolo Pedro e o profeta Isaías. Quando Isaías escreve essas palavras aqui que nós lemos, o reino do norte já havia sido engolido pelo Império Assírio. E Isaías profetiza que o reino do sul cairá na mão dos babilônicos, e que assim todo o povo de Israel, todo o povo de Deus vai passar pela experiência do exílio, pela experiência da dispersão, pela experiência da peregrinação. Pedro, por sua vez, também escreve a peregrinos. Ele escreve para o verdadeiro Israel, para os herdeiros espirituais de Israel, para o povo de Deus, que nesse momento estão sendo perseguidos.
no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Estão dispersos e exilados, peregrinando por este mundo de sofrimento necessário, ainda que temporário. E a palavra que Pedro e Isaías pregam é exatamente essa. É a palavra. É a permanência da palavra. E é a permanência do amor dos peregrinos. Porque quando nós somos o povo de Deus e tudo à nossa volta parece ruir, quando nós somos o povo de Deus peregrinando e a nossa peregrinação mais parece um tormento sem fim, só nos restam duas coisas: a palavra de Deus e o amor dos peregrinos. Isaías morre durante a perseguição de Manassés. Pedro morre durante a perseguição de Nero. Mas ambos morrem proclamando a suficiência e a verdade da palavra imperecível de Deus. Se nós tivermos que morrer, meus irmãos, pelo Evangelho, que a última palavra que saia da nossa boca, que a última palavra que deixe os nossos lábios, seja a da permanência da palavra de Deus e da sua fidelidade à sua promessa. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra antes. Talvez você nunca tenha ouvido o chamado do Evangelho. Talvez você não saiba como fazer parte dessa comunidade que é marcada pelo amor. E se esse é o seu caso, a palavra de Deus te diz hoje que esse amor e o pertencimento a essa comunidade só pode existir por meio da palavra que nos mostra o sacrifício de Jesus. Portanto, se esse é o seu caso, arrependa-se dos seus pecados e procure o amor que existe na palavra imperecível. E só aí você vai poder experienciar o amor imperecível que existe na comunidade dos peregrinos. Quando o nosso poeta Dante entra no paraíso, ele aprende uma outra lição sobre o amor. Dessa vez não é mais Virgílio que está conduzindo ele. Dessa vez é Beatriz. E Beatriz diz o seguinte a ele: e essencial é que seja originário o nosso amor da divina vontade, para que seja um ao outro solidário. O único amor que verdadeiramente e puramente ama os outros, ama os outros como a si mesmo, é aquele que foi tocado primeiro pelo amor de Deus. Eu poderia arruinar esse sermão agora, jogar na lata do lixo, pedindo para você olhar para o irmão que está do seu lado e dizer que você ama ele. Mas fica tranquilo, eu não vou fazer isso. Eu vou só olhar no seu olho e perguntar: será que você ama o irmão que está do seu lado? Será que você ama? Será que você aprendeu a amá-lo? A alargar a fronteira do seu amor e do seu coração? Falar é fácil, é muito fácil, mas e aqui? Repartiu, dividiu, esticou, alongou o seu amor pela sua igreja. Que Deus abençoe a nossa igreja, que nós possamos entender cada vez mais e cada vez melhor esse amor maravilhoso, esse bem fraternal precioso, para que a gente possa cada vez mais amar os nossos peregrinos que peregrinam conosco na nossa terra.